vários temas e motivos da cultura clássica, mas seus leitores não são numerosos. Essas telas são verdadeiramente um meio de transpor os obstáculos de acesso à cultura? A difusão, aí a sexta pergunta, a difusão cultural contemporânea massacraria o fim do que tradicionalmente se entende por arte? E por fim, a pergunta que eu acho que é uma das mais importantes, considerando um fenômeno que se iniciou de maneira estática e hoje se apresenta numa convergência de inúmeras possibilidades, como se nomeia, categoriza e como lidamos com esse evento, a tela? Ok? Então eu vou primeiro apenas apresentar os nossos convidados de hoje aqui, tá certo? E daqui a pouco, então eu começo, como a Ana Beatriz ainda não chegou, na ordem alfabética eu seria o segundo, então eu mesmo vou começar com a minha fala, certo? Então nós temos o João Lin, que é artista visual com produção de quadrinhos, ilustração, videoarte e intervenção urbana. Aqui nós temos Pedro Franz, que é também quadrinista, e seu trabalho de mestrado em Incidente em Tunguska foi apresentado como publicação impressa, exposição e dissertação. Aqui nós temos o professor Raimundo Lima, do Centro Universitário Uniprojeção e doutorando em Comunicação Social na UNB, e mestre em Comunicação pela Faculdade de Comunicação da UNB, especialista também em Histórias em Quadrinhos. E o Rodrigo Fontanares, finalmente, que é da PUC, né, de São Paulo, formado sob a influência da Escola dos Semiólogos, tem se dedicado principalmente à crítica das mitologias midiáticas e à semiologia das imagens, notadamente à fotografia e ao cinema. Ok? Então, eu vou... como eu vou ser o primeiro a falar, eu vou cronometrar aqui a minha fala. Eu decidi responder, ou pelo menos ensaiar, um princípio de resposta para cada uma das 7 perguntas. Eu sei que esse não vai ser o procedimento para todos, mas a ideia, nesse caso, é tentar lançar uma proposta de resposta para cada uma dessas perguntas, algo que incite o debate a partir de cada um desses questionamentos. Então, eu começo com a primeira pergunta, né, que diz como a imagem fixa gera uma aura. Deixa eu só colocar isso aqui. Então, como a imagem fixa e gera uma aura? Então, eu escrevi um pequeno texto para cada uma das respostas. A minha especialidade, para eu não me apresentei, meu nome é Ciro Inácio Marcondes, eu sou doutor em Comunicação e Cinema pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e também tenho atuação na área de Histórias em Quadrinhos. Então, a minha premissa é partir das histórias em quadrinhos, desse meio, dessa mídia, para elaborar as minhas respostas. Mas, para a primeira pergunta, eu começo dizendo que a ideia de Benjamin para a aura servia para um mundo antes da reprodutibilidade técnica. Então, a partir do momento em que a reprodutibilidade técnica se instaura, não apenas o procedimento técnico consome a aura nas artes técnicas, como Benjamin bem argumenta no seu texto famoso sobre a reprodutibilidade técnica, como a reprodutibilidade técnica se apropria também das artes não técnicas. Essa é uma questão, eu acho que fundamental para se pensar esse problema da aura, né? Quer dizer, como a aura ela se dá a partir do momento em que uma imagem técnica passa a consumir as formas de imagens não técnicas, chamadas imagens tradicionais, e como que ela passa a transformar, eu passo a pensar de uma maneira mais McLuhaniana do que benjaminiana, no sentido de que uma tecnologia vai transformar a forma de expressão ou a mídia anterior, né? Então, eu coloco assim, é verdade que Gumbrecht ressuscita a ideia de presença, e é um conceito que eu acho que é importante substituir pelo de aura, nesse caso, e roga que a presença sólida, límpida e incontestável seja uma forma de redimir todos da virtualidade e da busca pelo sentido. Gumbrecht, pensador alemão, ele vai falar justamente que é preciso terminar a busca pelo sentido e começar uma busca pela presença. Mas essa presença ainda assim não é aura. Não há nada de especial nela a não ser o prazer de estar presente às coisas. É a argumentação de Gumbrecht. Nesse sentido, imagens tradicionais, a partir da invenção das imagens técnicas,
são remediadas de uma maneira McLuhaniana. A aura se dissipa e o efeito de ver, e aí vem uma questão polêmica, né? O efeito de ver a Mona Lisa ao vivo é o mesmo hoje em dia de vê-la em uma fotografia, quer dizer, a imagem técnica ela transforma a imagem tradicional também num efeito de imagem técnica, que é um tipo de argumentação que o Gombrich coloca, né? Então, eu acho que para além de pensar nessa questão de aura, ou de presença, ou de imagem técnica, hoje em dia, é importante pensar as imagens como polivalentes. E as valências que atribuímos a elas, segundo Dietmar Kamper, por exemplo, ou seja, as valências que ele coloca para as imagens, a magia, a imagem como magia, ou a imagem como representação hábil, né, que é o sentido da imagem que dura mais tempo, e a simulação técnica por fim, podem coexistir a partir das intenções entre esse fluxo de telas. Assim, uma nova valência da imagem não substitui a anterior, mas sim abre um leque maior de possibilidades com que essa imagem pode se manifestar. Então é assim a minha proposta para se pensar a primeira pergunta. Segunda pergunta, em que aspectos a memória visual faz parte da formação dos indivíduos? Para pensar essa questão da memória visual, eu vou partir de Bergson, né? Então Bergson ele diz que a matéria é um conjunto de imagens. Então a matéria, tudo que a gente vê são na verdade imagens. A imagem estaria a meio caminho entre a representação e a coisa. Então a imagem para Bergson, ela não é nem a representação de algo, nem a coisa em si. Ela é algo que está no meio caminho, entre a representação e a coisa. Então, de certa maneira, a memória visual não faz parte da formação dos indivíduos. Ela é imanente aos indivíduos, porque a memória é uma imanência feita desse oceano de imagens. Então, tudo que nós vemos são imagens que não são coisa e não são representação, tudo que nós percebemos são imagens para Bergson. E então, quer dizer, a pergunta em quais aspectos a memória visual faz parte da formação dos indivíduos, ela é quase uma redundância, porque o oceano de imagens no qual nós estamos imersos, ela é imanente à nossa própria individualidade. Ela é o caldo do qual emerge essa forma de vida chamada consciência. Então, é assim que eu partiria para essa questão da memória visual, né? Para a ideia de que a memória visual não é só uma memória constituída de um fenômeno que ocorre na consciência, etc., mas é uma permuta entre a própria imagem que está na realidade e o processamento da consciência. Então, a memória visual não só faz parte da formação dos indivíduos, ela é imanente aos indivíduos. Bom, daí nós temos a terceira pergunta, que é o valor de testemunho dos documentos impressos, né? E aí eu vou falar um pouco a respeito da história das histórias em quadrinhos, porque é uma arte, uma forma de arte de comunicação que dependeu durante todo o século XX da questão dos impressos, né? E aí eu levanto a ideia de que no início do século XX, entre os anos 10 e os anos 30, você tinha um embate entre dois grandes jornais nos Estados Unidos, New York World e o New York Pulitzer e o New York Journal. Um era do William Randolph Hearst e o outro do Pulitzer, né, Joseph Pulitzer, que eram grandes magnatas dos jornais, e eles estimularam uma competição intensa nos impressos pelas histórias em quadrinhos no início do século, que impulsionou um grande vórtice de criatividade nos quadrinhos de jornais que acabaram sendo desenvolvidos intensamente nessa época, graças à especificidade da mídia impressa. Então, o primeiro argumento que eu falo o valor dos testemunhos de documentos impressos é a importância histórica, né? A mídia impressa, mais especificamente o jornal, deu forma moderna aos quadrinhos e os impulsionou para serem uma das formas midiáticas mais populares do século XX, junto com o cinema e a TV. A excêntrica competitividade entre Hearst e Pulitzer propulsionou uma das eras mais criativas dos quadrinhos, graças à dinâmica diária semanal da mídia impressa, o que de certa forma moldou as formas de comunicação do século XX. Além disso, a publicação dos quadrinhos impressos, né, a ideia de que você precisa imprimir, modelou formas estéticas também. Então, as impressões em 3 cores dos quadrinhos mais vagabundos dos anos 40, 50 e 60, vagabundos entre aspas, é claro, mas uma forma cultural que era considerada menor, acabou, junto com outros tipos de impressão, como o paperback, o formatinho brasileiro,
Tudo isso fundamentou uma base material para uma estética pulp da segunda metade do século XX. Então, a pop art, o rock and roll, os zines, o vaporwave, a colagem, os memes, etc., todas essas formas de comunicação contemporâneas e do século XX para cá, tem, de certa forma, uma origem também na publicação impressa pulpesca, como eu estou chamando, a partir dos pulps, dos anos 40, 30, 40, 50, etc., que eram, dentre os quais os quadrinhos faziam parte. E, por fim, para falar sobre essa questão dos documentos impressos, temos que pensar a entrada do digital, Então, eu penso da seguinte forma: a materialidade da impressão existe no digital e ela vira estética, conforme previa McLuhan, Então, boa parte do que se pensa em forma digital já estava inscrito, talvez enquanto código, como previa Flusser, na materialidade do impresso. A sobrevivência do sentido que trazia o material não é tão importante, já que está inserida no digital. Então, quer dizer, o digital, ele traz a materialidade para dentro da sua contingência digital. Agora, o que é paradoxal é que a sobrevivência não é do material que nós temos que nos preocupar, mas com a sobrevivência do digital, Quase tudo que se produz em forma digital pode vir a desaparecer mais rápido do que imaginamos. E a volubilidade do que é produzido para o digital rapidamente está se alastrando por todo o campo digital e chegando até o mundo da materialidade. Então, por fim, o medo não é o digital consumir o material, mas sim o digital consumir o próprio digital através da sua digitalidade, da sua virtualidade. Bom, a quarta questão... deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Ok. A quarta questão pergunta sobre a recodificação e a paródia atestam a fragmentação contemporânea da cultura. Então, essa daí eu começo falando sobre categorias puras. Então, falar de paródia, usar aqueles conceitos literários tradicionais, por exemplo, do Bakhtin, etc., sobre alegoria, paródia, etc., ou categorias mais pós-modernas, elas acabam se tornando pura fantasia no momento, hoje em dia, em que os fenômenos possuem nítida complexidade intermedial. Então, ao invés de falar de recodificação, falar em remediação e procurar entender que este fenômeno sempre existiu e está nas bases de toda forma de comunicação. As mídias se interrelacionam de maneira que um modifica o outro em levas, em processos históricos, em interpretações sobre o seu sentido de aplicação no mundo. E muitas vezes esses processos se dão simultaneamente. Páginas de textos medievais, com iluminuras, imagens e tipologias, são exemplos de remediação. Então, as mídias convivem dentro de um mesmo ambiente. O cinema mudo e o cinema falado serem formas de linguagem diferentes também, assim como a relação entre os quadrinhos digitais animados e os quadrinhos estáticos. A paródia é um tipo de remediação porque prevê a invasão e remediação de um texto no outro. E a recodificação é apenas mais um nome para uma instância de remediação. Então, nesse sentido, eu proponho a gente não falar em recodificação, mas sim em remediação, que é justamente a maneira como uma mídia vai interferir na existência cultural da outra a partir do seu surgimento. Nesse sentido, apenas os modelos de remediação se transformam, mas as bases se mantêm as mesmas de sempre. Quer dizer, o fenômeno da remediação ele é antigo e ele não se transformou apenas, ele não mudou apenas porque hoje em dia nós utilizamos intensamente o formato da paródia, certo? Então essa é a minha resposta para essa é a minha proposta de resposta para a questão 4. Aí tem a questão dos romances gráficos, os romances gráficos dão acesso a vários temas e motivos da cultura clássica, mas seus leitores não são numerosos. Essas telas são verdadeiramente um meio de transpor obstáculos de acesso à cultura? Ora, cultura clássica não. O quadrinho é uma cultura contemporânea. Ele é uma cultura do século XX. Quer dizer, ele surge na sua forma moderna no século XX e ele é extremamente contemporâneo em sua forma de apresentação. Então, sobre essa questão deles não ter muitos leitores, vale apresentar alguns dados, De acordo com o historiador Bradford Wright, em 1943, após a declaração de guerra americana, da Segunda Guerra Mundial, mais de 30 milhões de HQs eram vendidos mensalmente nos Estados Unidos. E uma em cada 4 revistas enviadas às tropas americanas na Segunda Guerra Mundial eram revistas em quadrinhos. 1/6 da receita de indústria de revistas japonesas vem dos mangás,
E um mangá chamado Dragon Ball teve mais de 120 milhões de cópias vendidas desde 1984. Basicamente, culturas europeias, japonesas ou americanas têm um contingente enorme de leitores que compete com os de outras mídias, como a televisão e o cinema. Então, para conceituar a HQ, né, assim, eu vou usar apenas um exemplo, que são das cavernas na Espanha, França, China, de Altamira, de Chauvet e de Lascaux, que são coisas de 30 mil anos atrás que apresentam arte sequencial. Então, quer dizer, antes mesmo do desenvolvimento da linguagem escrita, as pessoas já faziam histórias em quadrinhos. Então, a história em quadrinhos, o tipo de formulação sequencial de imagens que produz uma narrativa, era a mais alta expressão do Paleolítico. Então, eles já eram HQs naquela época. Os quadrinhos são uma linguagem ancestral anterior à escrita. Hoje, os quadrinhos são usados não apenas como forma de arte, mas estão em tutoriais técnicos, instruções de avião, panfletos publicitários, cartazes, infográficos, etc. A disseminação de quadrinhos online comprova que não apenas há leitores, como eles se adaptam muito bem às novas condições tecnológicas. Bom, eu vou só, para finalizar, ler a última. Eu vou pular a sexta, porque eu já estou no final do meu tempo. Então, considerando um fenômeno que se iniciou de maneira estática e hoje se apresenta numa convergência de inúmeras possibilidades, como se nomeia, categoriza e como lidamos com esse evento, a tela? Então, para poder falar sobre a tela, eu vou pegar o exemplo dos quadrinhos novamente, vou tentar pensar a tela dos quadrinhos como uma espécie de projeção que pode ser aplicada não só às outras telas, mas a toda forma de comunicação. E isso é uma ideia interessante como ponto de partida para se pensar o quadrinho como uma forma de expressão que vai se apregoar às outras formas de expressão, né? Então, vou pegar uma ideia do teórico belga Thierry Groenestein, que é um teórico dos quadrinhos, semiólogo e tal, e ele vai falar que para a fundação da mídia quadrinhos, quer dizer, para ele falar sobre o que fundamenta digamos, a matéria de expressão essencial dos quadrinhos, nesse caso, Groenestein vai falar que é o próprio display panóptico, a grade, a ideia de que o quadrinho é uma grade, e que essa grade é um conjunto de telas que necessariamente se intercomunicam. Então, o princípio da intercomunicação entre as telas, o display panóptico, seria a principal contribuição dos quadrinhos para um pensamento exclusivamente a partir das telas. Peraí que fechou aqui. É o que ele chama de solidariedade icônica, né? Digamos, uma espécie de amizade afetiva entre os ícones, entre os elementos icônicos dos quais os quadrinhos pertencem. Tanto que o Groenestein, ele gosta de falar que é mais importante a imagem do que a palavra dos quadrinhos, principalmente o contato visual, o tipo de progressão visual que vai sendo estabelecida a partir dessa solidariedade icônica, um tipo de linguagem propagado pelas afinidades entre as imagens. Então, a solidariedade icônica ela está presente de maneira remedial em todo tipo de tela. Então, esse princípio dos quadrinhos, na verdade, é um princípio para todo tipo de código de comunicação entre imagens. Nenhuma tela está sozinha. Dentro da tela do Renascimento estão as telas e retábulos góticos. Dentro das telas barrocas, como, por exemplo, as Meninas do Velázquez, estão outras telas. Estão miríades de outras telas dialogantes. Como uma história em quadrinhos universal em que a própria história vai contando. Dentro do cinema falado estão as telas do cinema mudo. Dentro da tela da TV está a tela do cinema. E dentro do cinema contemporâneo estão as telas dos quadrinhos, como a gente pode ver nessa invasão de filmes adaptados de histórias em quadrinhos que existem hoje. Então a tela dos quadrinhos está na tela do cinema e vice-versa. A internet é uma grande interface de telas. Qualquer rede social proporciona uma tela de nós mesmos, com as quais interagimos com as telas dos outros. O display panóptico, o encontro entre telas, que é o fundamento dos quadrinhos, é não apenas o modo fundador dos quadrinhos, mas uma das frequências originais com que nos comunicamos.
A montagem de atrações entre telas, que era o princípio teórico que Eisenstein colocou para fazer dialogar dialeticamente as imagens do cinema, na verdade, uma forma com que tudo se comunica. Então, eu gostaria de encerrar essa minha fala com essa ideia de que essa solidariedade icônica, que é preconizada pelo Groenstein para os quadrinhos como uma forma estrutural de comunicação, em que a coisa não é a imagem em si, mas o que está entre as telas é o que importa, pode ser aplicado às telas da história, de uma maneira warburgiana, né? O diálogo entre as imagens, digamos, como as imagens se comunicam, formam uma grande história em quadrinhos histórica, de todas as telas que compõem o mundo, e essa é uma proposta que eu deixo para os colegas, para a gente poder pensar como que essas telas dialogam. Obrigado.